João capítulo 12, o evangelista, aquele homem que escreveu tantas coisas lindas. João 12, versículo 1 a 8, um curtíssimo texto. Mas é muito importante que você fique ligado, porque você vai ouvir coisas preciosas. João 12, de 1 a 8. Eu quero que você entenda a cena que está acontecendo. Enquanto eu leio, você vai ver um quadro sendo desenhado diante de você. Olha, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. A Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Conseguiu ver a cena? Eu quero pensar com você que o tema é Maria. Se eu falasse Maria, o que é que vem à sua cabeça? Um monte de coisa. Você conhece alguém que chama José? Você conhece alguém que chama João? Você conhece alguém que chama André? Você conhece alguma Maria? Todo mundo conhece todo mundo. Eu quero começar dizendo que o tema dessa mensagem é: qual Maria? Não é Maria, qual Maria? E há muito tempo atrás acontecia isso. As pessoas eram identificadas pelo seu lugar na sociedade e normalmente pela profissão. Então, há 30, 40, 50 anos atrás, quando não se tinham muitos médicos, quando não se tinham muitos advogados, quando não se tinha muita gente lá, professores de faculdade, então quando chegava numa cidade pequena alguém e dizia: o médico chegou, adivinha? Alguém importante. Ele já era recomendado pela sua formação. Chegou o advogado, recomendado pela sua formação. Há 50 anos atrás era honroso ser pastor. O pastor pediu para eu vir aqui comprar esse material de construção para reformar a igreja, e ele disse que depois vem pagar o senhor. Estava liberado. Como eu já tive comércio há muitos anos atrás, eu sou da época de caderneta. Quem é da época de caderneta? Eu vou saber a sua idade agora. Ok. Nós íamos com uma caderneta, os jovens não vão acreditar que isso já existiu. Nós íamos com uma caderneta lá na venda. O dono da venda tinha uma caderneta também com seu nome. Então você pegava alguma coisa, o chuchu, o arroz, o café moído na hora, e ele marcava na dele e na sua. E no dia X você ia lá para pagar, então conferia a sua e a dele, era isso mesmo. Devia-se, comprava-se fiado por causa do nome. Pode vender para ele, ele é um homem de confiança, uma mulher de confiança, igual hoje. Então há 50 anos atrás, a gente tinha a referência do cargo. O delegado, o advogado, o médico. Isso passou. Hoje em dia já não importa o que a pessoa é. Fui fazer uma cirurgia esses tempos, na verdade acabou sendo em setembro do ano passado, porque eu respirava pouco. E me convenceram de que eu poderia fazer e respirar melhor. Eu acreditei e fiz. O homem não errou?
Aí eu fiquei 100% sem respirar. Ele é médico, é famoso. Quantos querem que eu indique ele para você? Não quer, não é? Mas aí eu fui atrás de outro, indicado também, porque o primeiro foi indicado. Ou seja, com o passar dos anos, só vale quando é indicado. Sim ou não? Só vale quando é indicado, porque mesmo indicado você corre um risco enorme. Então hoje você fala, você conhece algum médico que deu certo para operar o olho? Aí você fala, eu conheço um. Então é melhor esse indicado do que qualquer outro, não basta ser médico. Eu estou com um problema na justiça, eu preciso de um advogado. Você conhece alguém que você indica? Porque se você não indicar, não basta ser advogado. Ah, ele é delegado, já não quer dizer tanta coisa. Ele é pastor, já não quer dizer tanta coisa. Eu quero saber se você indica. Por isso o tema dessa mensagem é Maria. Qual Maria? Porque deve ter muita Maria no mundo, gente. Mas qual Maria? E quando eu leio essa cena, algumas coisas começam a me inquietar. E o que é que me inquieta? Na Bíblia, nada está escrito por acaso. Nada. Quando Jesus vai na pescaria com Pedro e ele pega 153 grandes peixes, por que isso está escrito lá? Se não tivesse uma mensagem de Deus atrás disso, não estaria escrito o número. Nada está por acaso na Bíblia. Talvez eu não saiba por que está, mas nada está lá por acaso. Então o que é interessante na Bíblia, quando você lê uma história, você descobrir se ela foi contada em outro lugar. Por quê? Tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento isso acontece. Por exemplo, não é raro você ler uma passagem em Reis, que também está em Isaías. Então por que você vai ler um lugar só? São dois contando a mesma cena. Pode ser que você veja coisas que um não percebeu. Não é raro você ver que Paulo escreve a mesma coisa aos Efésios e aos Colossenses. Por que você não lê os dois para ver o que ele quis dizer mesmo sobre aquele assunto? Talvez a sua visão fique mais completa. E assim também acontece no Evangelho. Existem algumas passagens da Bíblia que elas são importantes para nós porque ela aparece mais de uma vez. Outras não. Imagine uma viagem muito grande, uma viagem que nós vamos fazer em 4 pessoas. E nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos para os mesmos pontos turísticos, nós vamos para vários lugares. E no final do dia alguém pergunta, o que você viveu hoje? Os 4 estiveram no mesmo lugar, mas um viu uma coisa, o outro viu outra coisa. Então se eu ouvir os 4, a minha impressão vai ser maior. Amém? Então se eu tenho um texto do Evangelho, que só um percebeu, e você lê ele, você tem tudo o que Deus queria que você soubesse sobre aquilo. Mas se você lê um texto e descobre que o outro evangelista também escreveu, dá um pulinho lá, porque talvez o outro tenha percebido algo que o primeiro não, e você vai ter uma cena melhor pintada, um quadro melhor desenhado, e você vai ter então tudo o que Deus quer que você saiba. Esse é o caso dessa passagem. Essa passagem está escrita em João, capítulo 12, nós lemos. Mas essa passagem também está em Mateus 26, e essa passagem também está em Marcos 14. Quando você descobre isso, vá perguntar para os outros 2 o que é que eles viram. E aí, somando tudo, você vai ter a cena completa. Essa Maria é a irmã do Lázaro. Essa Maria tem uma experiência única que o João não percebeu, mas o Mateus percebeu, e o Marcos também. Sabe o que o Mateus e o Marcos falam exatamente dessa cena? A mesma cena que o João percebeu e nós lemos. Mas o João viu coisas que o Mateus e o Marcos não viram, por isso que eu li João. Mas o Mateus e o Marcos, eles escrevem assim: a mulher entra na sala, derrama o perfume no pé de Jesus, e aí o cheiro toma casa, e aí o Judas reclama, isso nós lemos. Mas o Mateus pega uma frase de Jesus no final. O final é que Jesus se vira para ela e diz: em todo o lugar onde o evangelho for pregado. Todo lugar. Aqui é todo lugar? É. Aqui é um lugar que o evangelho é pregado. O evangelho é pregado aqui? Amém. Então essa mensagem é para cá. Amém. Em todo o lugar no mundo que este evangelho for pregado,
Jesus diz, em Mateus 26, 13, eu quero que conte a história dessa mulher, para a memória sua. Quando você vai para Marcos, capítulo 14, versículo 9, Marcos também percebe. De fato não é Marcos, porque o Marcos não é apóstolo, Pedro é que era e contou para Marcos. Mas o Pedro percebe, o Pedro também manda o Marcos escrever. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contada o que ela fez para a memória sua. Agora eu quero que você preste atenção aqui. A Bíblia tem muitas experiências grandiosas. Muitas. O Abraão creu. Uau! O Davi matou o gigante. Uau! O Moisés abriu o mar. O Josué parou o sol. Mas ninguém foi recomendado por Deus. Que estranho. Deus podia ter dito, onde for pregado isso, eu quero que conte que o Moisés abriu o mar. Mas não disse. Onde for pregado isso, eu quero que conte que o Abraão creu no impossível. Mas não disse. Eu quero que conte que o Davi fez. Não disse. Mas para Maria, ele disse. Ela é a única pessoa recomendada na Bíblia por Deus. Talvez você diga, não pastor, tem o Jó. Não, Jó não foi. Porque se você é um bom leitor, vai ver que nos dias em que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, Jó capítulo 1, apresentou-se no meio deles também o diabo. Portanto, isso não é uma relação de Deus e os homens, é uma relação lá entre os seres espirituais. E aí Deus pergunta para o diabo, você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Deus está falando com o diabo fala, o Senhor dá tudo para ele. O diálogo não é de recomendação de Jó, o diálogo é um diálogo entre Deus e o diabo. Mas aqui não, aqui é Jesus dizendo, eu quero que vocês contem aonde o evangelho for pregado no mundo. Eu quero que vocês contem a história dessa mulher, para a memória sua. Eu quero que você conte o que ela fez, para a memória dela. Portanto, Deus está recomendando alguém. E eu volto nos 50 anos atrás e hoje. Há 50 anos atrás, alguém poderia dizer, procure a igreja mais perto da sua casa. Hoje dá para recomendar assim? Hoje você tem que falar, procure a igreja mais perto da sua Bíblia. Sim ou não? E mesmo assim tem que ver que Bíblia que é, porque está bagunçado. Em outras palavras, queridos, quem é que Deus recomenda? Por que Ele não recomendou a mulher hemorrágica, que realmente foi especial tocar nele e ser curada? Por que Ele não recomendou outras pessoas que fizeram coisas gloriosas? Tinha até um homem que não era de Israel, um tal de centurião, cuidava de 100 soldados, ele vai até Jesus, ele pede a cura, Jesus disse, eu vou lá na sua casa, ele diz, não precisa, eu estou acostumado com esse negócio de dar ordem, receber ordem, os meus soldados me obedecem, se o senhor apenas falar alguma coisa aí, o meu servo é curado lá. Jesus fala, rapaz, sua fé é tão grande, nem em Israel eu estou achando fé desse jeito. Mas Jesus não disse, onde quer que o evangelho do mundo seja pregado, conte a história do centurião. Não disse. O que é que tem Maria? O que é que tem Maria? Então eu vou falar o tema e você vai falar para alguém perto de você, perguntando qual Maria que é. Mas faz cara de quem quer saber qual Maria, tá bom? Hoje eu vou falar de Maria. Faz assim com a sobrancelha, assim. Tem tanta Maria, gente. Qual Maria? Qual Maria que é? Qual que é? Veja, lá no céu você tem um apelido, sabia disso? E no inferno também tem. Todo mundo tem apelido no céu e todo mundo tem apelido no inferno. A Bíblia deixa escapar isso. Por exemplo, o seu nome de verdade no céu você não sabe. Apocalipse diz que todo mundo vai ter um nome, está escrito numa pedrinha, ninguém conhece ainda. Portanto, logo você vai conhecer. Tomara que você conheça o seu nome antes que eu conheça o meu. Mas todo mundo vai conhecer. O fato é que a Bíblia deixa escapar o apelido de alguns. Eu imagino o céu como os correios e telégrafos. Os anjos acordam, claro que eu estou exagerando, o anjo não dorme, e ele chega lá no balcão e fala, e aí, o que tem que fazer hoje? Aí o anjo-chefe diz, você tem que abençoar o Davi.
Você pode imaginar quantos Davis tinham lá no dia do Velho Testamento? Aí o anjo pergunta, qual Davi? Aí lá no papel está escrito, Davi que é segundo o coração de Deus. Porque não é qualquer Davi. Entrega essa bênção para o Daniel. Qual Daniel? É aquele homem fiel, Daniel muito amado. É outro, não é qualquer Daniel. Entrega essa bênção aqui para o Abraão. Qual Abraão? O amigo de Deus, senão vai chegar errado a encomenda. Entrega essa bênção para o Moisés, mas qual Moisés? Tem muito Moisés. Entrega para o homem mais manso da terra. Todo mundo tem um apelido no céu e todo mundo tem um apelido no inferno. Tomara que o seu apelido no inferno seja amigo, chegado. Porque tem gente que no inferno é parceiro. Eu não quero saber o apelido, mas todo mundo tem no céu e todo mundo tem no inferno. A Maria também. Qual Maria? Se eu sou um leitor rápido, apressado e superficial, eu farei a pergunta errada. E se eu fizer a pergunta errada, eu vou chegar à resposta errada. E se eu chegar à resposta errada, eu vou chegar à conclusão errada. Então, olhe só para o texto de João, esse é o perigo. Olhe só para o texto de João. Qual Maria? É a Maria que quebrou o perfume no pé de Jesus. Então, se você fizer a pergunta errada, do tipo, o que essa moça fez hoje que Deus recomendou ela? Essa é a pergunta errada. Essa é a pergunta errada, porque você vai olhar só para a cena de João. E se você olhar só para a cena de João, entra uma mulher e gasta com um perfume caro. E você vai ser enganado em imaginar que se alguém der alguma coisa cara para Deus, Deus recomenda. Deixa eu lhe dizer algo. Qual é o diamante que você pode achar do tamanho de um copo e colocar como oferta a obra de Deus que já não é dele antes de estar nas suas mãos? Qual é a quantidade de ouro que você pode acumular e doar para as missões que já não é ouro de Deus antes de ser o seu ouro? Tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, a leitura errada é o que essa mulher fez hoje que Jesus a recomendou. Essa não é a pergunta, porque ela não fez hoje. Eu tenho que olhar o que a Bíblia conta de quem é essa Maria, para saber qual Maria. E a pergunta certa é, qual Maria? Vamos ver qual Maria? A Bíblia fala só de 3 encontros dela com Jesus. Portanto, o primeiro encontro, o segundo encontro, o terceiro encontro, eu vou citá-los aqui. Primeiro encontro de Maria com Jesus. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, se você não puder abrir não tem problema, se quiser abrir você pode abrir, a história é conhecidíssima. Qual Maria? É a Maria que no dia a dia se encontrou com Jesus. Aqui tem um segredo. A Bíblia diz que Jesus chegou em Betânia, a aldeia onde ela morava com a irmã Marta e com o irmão Lázaro. E eu quero que você imagine a cena, Jesus andava sempre com 12 seguidores, sim ou não? E atrás dos 12 seguidores, mais um monte de curiosos, sim ou não? Gente com fome, gente com sede, chegava todo mundo, entrava na casa, dá licença, Pai do Senhor. Já viu a hora que os irmãos visitam a gente? Normalmente hora de café, hora de almoço, hora de janta. Isso não é novo, isso é bíblico, o povo é assim. E de repente a Maria chega, abre a porta e entra 12, no mínimo, atrás dele. 13 homens com fome. E os curiosos, e os doentes, e os fariseus, e muita gente. Ou seja, a vida como ela é, cheia de tarefas. Qualquer um de nós entraríamos em desespero e frenesi, e correríamos de um lado para o outro e trabalharíamos, porque nós temos que atender esse povo. Até porque é Jesus quem chegou, pega a água, tem gelo aí, bate um suco, faz um bolo, pega a bolacha de ontem. E aí foi a Marta fazer isso, o que qualquer um de nós faria. E você conhece a Marta por causa disso, ela corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. O Lázaro, como é o homem da casa, ele recebe os homens, está tudo certo, tudo no seu lugar. Mas aí é a primeira vez que aparece a Maria. Sabe o que a Maria fez? Ela procurou no meio daquela muvuca toda e ela achou.
Ela achou um lugar que você pode achar. Ela achou um lugar que nunca mais ela largou. Ela achou um lugar que virou o apelido da Maria no céu. Ela encontrou os pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que no meio daquele movimento ela foi lá e se assentou aos pés dele, ao ponto de incomodar a Marta, e me incomodaria profundamente, porque minha mãe disse que se eu tivesse nascido menina, eu ia chamar Martinha. É por isso que eu sou tão ativista. Eu gosto de uma correria, eu gosto de tarefa, eu gosto de fazer coisa. Talvez como desculpa para não fazer o que é mais importante. Talvez como desculpa para não fazer o que vale a pena. Talvez como desculpa para não fazer o que é de verdade, a única coisa que se precisa fazer. Mas a Maria não. Aqui está o primeiro encontro, preste atenção. O primeiro encontro, ele tem que acontecer no dia a dia. O primeiro encontro, ele precisa acontecer no cotidiano. O primeiro encontro precisa acontecer lá no meio da hora da faxina, da visita, do trabalho, de levar as crianças para a escola, do almoço, porque se você não encontrá-lo no dia a dia, provavelmente não encontrará em outros momentos. E mesmo que você diga como Marta, o Senhor não se incomoda que ele, ela, qualquer pessoa não me ajude. Olha quantas coisas eu tenho para fazer segunda-feira. Olha quantas coisas eu tenho para fazer terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não sei nem se vai dar tempo de nada essa semana. Olha esse ano, olha o ano que vem. É o filho na escola, é a tarefa. Todos nós temos as mesmas desculpas. A verdade é que o trabalho está aí, estava para Maria, estava para Lázaro, estava para Marta. Mas a Marta se perdeu na sua agenda legítima. Reclama para Jesus, o Senhor não se incomoda? Ele disse, não. Que raiva. Eu sempre torci para Jesus defender as Martas. E dizer, me incomodo sim. Todo mundo entra nessa loucura aí do Jonas. Porque talvez o Jonas vai ficar mais contente que se vier todo mundo na mesma loucura que ele. Só que Jesus não quebrou o galho, nem do Jonas, nem da Marta. Ele disse, o senhor não se incomoda? Não. Porque ela escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Portanto, essa mulher começou a tocar o coração de Deus. Foi no primeiro encontro do dia a dia. E agora eu vou brincar com você para você nunca mais esquecer essa mensagem. O meu nome é Jonas. Você sabe o nome da pessoa do lado? Então vamos supor que você está do lado de um que chama Luciana. Você vai dizer para ela assim, Luciana, Luciana. Mas mexe a cabeça do jeito que Jesus mexeu. Porque ninguém fala isso aqui. Marta, Marta está aflita. Não. Jesus falou assim, Marta, Marta. Você está tão agitada, Marta. Consegue? Fala para a pessoa do lado o nome dela aí. Rosana, Rosana. Você está tão agitada. Romério, Romério. Sabe por que você precisa ouvir isso? Porque senão você vai acreditar que a Marta está certa e a Marta não está certa. Pergunto para as mulheres, a louça acaba? A roupa acaba? Uma gritou, nunca! A limpeza da casa acaba? Jamais! Dar atenção para o filho acaba? O seu marido acha alguma coisa? Nunca! Está vendo? Então, queridos, essas coisas nunca vão acabar. Pare de usar isso como desculpa para não estar nos pés dele. Houve um tempo em que eu vendia sapato e havia uma sala de calçados importados, lá na loja. E lá ficavam os mais caros trancados. E era pouco frequentado, porque era muito difícil ter coisa importada 20 anos atrás. Agora está mais fácil. Então, na hora do meu almoço, porque eu tinha 2 horas de almoço, todo vendedor tinha, a maioria não usava as 2 horas, porque um vendedor comissionado precisa vender.
Eles comiam em 15 minutos e desciam para ver se vendiam um par de sapato a mais. E eu também precisava vender, nunca fui preguiçoso, graças a Deus, mas eu descobri lá na salinha dos importados um lugar onde os pés dele estavam. Se eu não parar o dia a dia para achar os pés dele, eu nunca vou estar aos pés dele. Pois é nos pés dele que você receberá aquilo que ele tem para você. Nós gostamos demais das mãos dele. Nós às vezes até mandamos nele. Senhor, põe tua mão aí. Ele fala, meu Deus, gritou comigo, eu ponho ou não ponho? Deus vai te pegar. Nós gostamos das mãos dele. Nós gostamos dos olhos dele. Senhor, olha o que estão fazendo. Nós gostamos do ouvido dele. Falamos. Nós gostamos da boca dele. Senhor, fala comigo. Ele fala assim, vai ler. Não, fala comigo direto. Então nós gostamos de algumas partes de Jesus, mas a Maria não. A Maria, ela gostava dos pés dele. Primeiro encontro, ela encontrou os pés dele no cotidiano, no dia a dia. E lá ela foi. Estou falando da Maria. Qual Maria? A Maria dos pés. O apelido dela é Maria dos Pés, lá no céu. Como é que eu sei disso? Porque ela conseguiu parar aquilo que qualquer um de nós não pararia. Talvez você tenha que fazer isso na hora que está comprando, vendendo, assinando, agindo, reagindo. O motorista vai ter que parar o carro embaixo de uma árvore, desligar o carro, achar os pés dele, adorar um pouco e sai de lá e vai trabalhar. Mas você vai precisar encontrar esses pés no dia a dia. Precisa encontrar esses pés na segunda-feira, precisa encontrá-los na terça, mas a faxina precisa encontrá-lo na terça, e os filhos precisa encontrar na quarta, e o patrão na quinta. Você precisa encontrar esses pés no dia a dia, porque quem não encontra no dia a dia, provavelmente não chegará no segundo encontro, que eu vou falar agora. Qual é o segundo encontro da Maria? Qual Maria? A Maria dos pés. O segundo encontro está um capítulo antes do que nós lemos, João 11. O primeiro registro, Lucas 10, no dia a dia. O segundo encontro, o segundo registro, João 11. O nome desse encontro? O dia da crise. Algumas pessoas vão dizer uma frase que eu quero afirmar para você que é mentira, com todas as letras, M-E-N. T-I-R-A. Pode pôr todas em maiúsculo. Mentira! E a frase é: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira! Enganaram você. Ninguém vem pela dor. Todos vêm pelo amor. Mesmo que doa. Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jeremias, com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. Mas doeu, sim. A gente que tem filho sabe, quando ele nasce, às vezes tão magrinho, a perninha da grossura de 2 dedos meu, e precisa dar uma vacina nele. E a vacina com a agulha, 25 centímetros. E você sabe que a mulher vai espetar ele, se não tomar cuidado, vai atravessar ele, mas você dá a vacina, dá ou não dá? É por amor ou não é por amor? Agora tenta explicar para ele que é por amor. Ele que levou a picadinha, ai, esse pai não ama. Ama. Portanto, o fato de você sentir dor não é que Deus te traz pela dor. Você está sentindo dor porque talvez não veio pela voz suave e maravilhosa do Espírito. O Paulo, ele já estava ouvindo a Deus há muito tempo, pois quando ele estava lá na estrada que vai para Damasco,
depois de estar resistindo a Deus muito tempo, tem uma visão, ouve uma voz, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Ele cai e diz: quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Olha a frase: dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Quer recalcitrar? Recalcitrar é dar coice. O que é aguilhão? É um espeto comprido de quem anda de carro de boi. Então Deus está dizendo: eu estou tentando guiar a sua vida para um lado, e você está igual um boi brabo que não quer ir para o lado que eu conduzo, e você então não obedece. Eu começo a cutucar você, porque eu quero um negócio melhor para você, e você não só não aceita, como você começa a dar coice. Agora pensa, nós estamos falando de um boi, mas estamos quase falando de um burro, porque dar coice na ponta do espeto está mais para burro do que para boi. O ditado popular diz: você está dando um murro em ponta de faca, Saulo. Eu tento te conduzir de um jeito, você não aceita. Eu começo a apertar por amor, você não aceita, então você se machuca. Essa dor não é falta de amor, essa dor é sua resistência. Dura coisa te é recalcitrar, dar coices contra os aguilhões. Paulo, para de resistir, deixa Deus guiar. E aí vem o segundo encontro da Maria. Qual Maria? A Maria dos pés. Primeiro encontro é no dia a dia. Pastor, qual é o segundo encontro? É o dia da crise. Esse todo mundo vai para os pés do Senhor. Não vai. Eu vou contar um segredo para você e depois você conta para quem você quiser. Quem não pavimentou o caminho no dia a dia, provavelmente não achará o caminho no dia da dor. Porque no dia da dor você está sofrendo demais para pensar em qual é o caminho, como é que chega nele, como é que fala, quem que vai falar por mim, como é que começa, como é que termina. E não é à toa que muitas pessoas que nunca quiseram saber dele, no dia da crise se viram contra ele. Não é raro você ouvir alguém que está sofrendo, você diz: e Deus? Ele diz: não quero saber, ele me deixou sofrer. Ele nunca quis saber de Deus. Olha, se Deus existe, por que meu pai morreu? Se Deus existe, por que minha esposa foi embora, meu marido foi embora, meu filho está na droga? Por quê? Opa, o senhor nunca pavimentou o caminho no dia a dia. Agora no dia da má notícia, o senhor quer chegar lá e vai estar tudo plano? Não, não estará. É por isso que a maioria se revolta e não se submete. Ou no dia da crise vai atrás das mãos, dos olhos, dos ouvidos, mas nunca dos pés. Sabe o que está acontecendo em João 11? O Lázaro fica doente. Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos que eram muito amigos de Jesus. Todas as vezes que ele ia para Betânia, ele parava na casa deles. Mas a Bíblia diz que o Lázaro fica doente e as 2 irmãs mandam um recado para Jesus, e o recado é: Senhor, está enfermo a quem tu amas. E o Jesus recebe esse recado e não vai. Ai, que raiva de novo. Raiva porque ele não briga com a Marta, e raiva porque ele não me atende na hora que eu quero. Você já sentiu isso? Lá em Campinas tem muito. Se o senhor vem, meu irmão é curado. O senhor sempre está aqui no churrasco. O senhor sempre está aqui nas festas. O senhor sempre está aqui, o senhor está aqui em casa. Agora é só uma oraçãozinha, Jesus. Não dá para o senhor quebrar o meu galho? Mas a Bíblia diz que Jesus recebe a notícia e fala: eu vou lá. Mas ele só está dormindo. E ele espera passar o tempo. Interessante que lá em Israel, naquela região, tinha uma cultura que dizia, coisa do povo daquela região, que 3 dias depois que alguém morria, o espírito da pessoa poderia voltar para o corpo e ela simplesmente se levantaria. Não seria nada de milagre, seria possível. Não tem registro disso, mas o conto popular é o conto popular. Morreu, o espírito fica cercando por 3 dias. Por que é que está escrito na Bíblia que no momento em que Jesus vai, já tinha passado 3 dias? Será que é por acaso? Nada na Bíblia é por acaso. Então Jesus chega atrasado aos olhos das 2, Marta e Maria, e ele se aproxima e já é o 4º dia. Por que o 4º dia em que ele está morto e já cheira mal? Porque o nosso Deus
não fará coisas dentro dos prazos que os homens quererão a glória para eles. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que é possível você faz, o que é impossível ele faz. E quantos dias ele está aí? 4 dias. Ele disse, então é comigo, porque vocês já não vão dizer que foi normal? Ninguém mais ressuscita ele? Não, não tem como voltar não. Então pode tirar a pedra e pode sair, porque ele é Deus do impossível. Querido, o segundo encontro é o segundo encontro da crise. E aqui tem algumas chaves importantes. Lembra da dona Marta? Dona Marta estava sempre correndo. Sempre correndo. Você é assim? As duas saem correndo para encontrar Jesus. Adivinha quem chega primeiro? A que já está acostumada a correr. A Marta. Pode reparar. A Marta chega primeiro, porque ela corria tanto. Estava acostumada. E nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia tem o cuidado de registrar a oração de Marta e tem o cuidado de registrar a oração de Maria. Por que ela tem o cuidado de registrar até a fala? Porque nada lá está por acaso. Nem a capa da sua Bíblia está aí por acaso. Deve ter uma mensagem aí. A Marta corre. Aquela que estava sempre atarefada, sim ou não? Você lembra dela? E ela diz, olha a oração dela: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O máximo que essa dona consegue com Jesus é uma escola bíblica dominical. Aí Jesus dá uma explicação da Bíblia, ela faz que entende, não entende, acabou o culto, vai para casa. É o máximo que pessoas que ficam correndo conseguem. Alguns versículos. Pois a Bíblia diz que a Maria também correu, mas chegou depois, não está acostumada a correr. Nós estamos agora em João 11. E adivinha o que a Maria fala? A mesma coisa que a Marta, mas a Bíblia diz que quando a Maria o vê, se lança aos seus pés. É o lugar dela. Dia da dor, dia da perda, dia do luto, dia da angústia, dia da dúvida, dia do medo, dia da incerteza, dia da falta de sustento futuro. Meu irmão morreu, é só ele que pode sustentar a nossa casa. Mas ela vai para os pés, porque o caminho para os pés já estava pavimentado no dia a dia. E eu não acredito que Jesus chegou sozinho, porque ele nunca estava sozinho. Era uma turba de gente, pois ela era uma caçadora de pés. Ela viu aquele monte de gente chegando. Qualquer um de nós, queridos, quando quer encontrar alguém, começa a procurar pelo rosto, sim ou não? A Maria não. A Maria viu aquele monte de gente, acho que ela até abaixava. Não sei se ele cortou o cabelo, se ele fez a barba, se ele está de óculos. Não sei. Eu sei dos pés dele, porque é o lugar que eu vou. Ela encontra, se lança e faz a mesma oração que a Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus não dá versículo para ela, nem estudo bíblico. Jesus se comove no seu espírito, diz a Bíblia. A mesma oração. Porque a mesma oração toca de um jeito quando é feita por um e toca de outro jeito quando é feita por outro? É porque não é oração. Não adianta eu pedir para você repetir. Repete isso que dá certo. Não, não é um mantra, é um relacionamento. E a Maria se joga aos pés dele, porque são os pés que ela conhece, e no dia da angústia ela vai para lá. Eu gosto de ouvir gente mais antiga do que eu, quando recebe a notícia daquelas de arrebentar tudo, e elas falam assim: só um minuto. Eu ainda não falei com o meu Senhor. Já viu essa história mais antiga? É a coisa mais linda do mundo. Eu me lembro da história de João, ou melhor, ele se chama Antônio Marcos, é um moço do Paraná. Ele, quando nasceu com tantos problemas, que ele logo morreu. Todo doentinho, numa caixa de sapato, interior do Paraná, mais de 40 anos atrás. Mas a avó dele, com 92 anos na época, cega, tinha recebido uma palavra que naquela casa ia ter um homem que seria um pastor, um pregador. E ela entendeu que esse neto ia ser esse pastor, esse pregador. Esse povo doido que costuma ir para os pés de Jesus. 92 anos, cega, soube que o menino morreu.
interior do Paraná, mais de 40 anos atrás. Ela disse: não vai sepultar. Dá o menino aqui, porque ele vai ser um pregador. Ela pega a caixa de sapato, junta meia dúzia de irmãs, leva para a igreja, põe no altar e fala para as irmãs: nós vamos orar, porque Deus vai levantar ele. Que difícil, não é? Eu acho que essa senhora conhecia os pés dele. Mas não no dia da morte. Conhecia os pés antes. Pois no dia da crise fica mais fácil chegar nos pés. E depois de algumas horas orando, as irmãs começam a dizer: irmã, nós entendemos, estamos com a irmã, mas é que acho que a irmã tem que aceitar. E aqui tem uma interpretação do texto que eu nunca contei em lugar nenhum, vou contar aqui. Há quem diga que o choro de Jesus não foi por causa da morte, foi por causa da incredulidade de todos que estavam ali. Jesus já tinha visto morte muitas vezes. Ele mesmo se adiou, sabendo que ia para lá para restaurar. Ele disse: ele só está dormindo, eu vou levantá-lo. É por causa da incredulidade. E aquela senhora de 92 anos, cega, fala: as irmãs podem ir se quiser, eu vou continuar aqui porque o meu neto vai levantar. E você pode adivinhar o que aconteceu? Aquela caixa de sapato começa a mexer, o menino volta à vida. Os pés. E aquele menino começa a se arrastar quando cresce, porque ele tinha tamanhas deficiências que ele ficou conhecido como Marcos da Pai. Os pais tiveram vergonha de escrevê-lo na escola, porque ele se arrastava, e um dia ninguém mais aguentava, os anos se passaram, e alguém disse: eu vou comprar uma cadeira para esse menino, não aguento mais isso. Aí quem entra na casa? A avó cega. Disse: ninguém vai fazer nada de cadeira, que esse menino vai ser um pregador do evangelho. Botou o menino na cama, orou. O menino começa a andar. Ela não fez o seminário que eu fiz. Ela não leu os livros que eu li. Ela não tem os diplomas que eu tenho. Ela é uma senhora de 92 anos, cega. Mas provavelmente ela foi nos pés que eu não fui. E a história vai desenvolvendo, esse menino vai para a escola, não entende nada, e a mãe não quer matricular, e ninguém quer, e a avó diz: matricula porque ele vai entender. E passa quase um ano e ele não entende. Deixa ele voltar para casa, ela diz: ele vai entender. Um dia, olhando para a lousa, abre o entendimento, ele aprende a ler e escrever sozinho. Interior do Paraná, mais de 40 anos atrás, porque tinha uma avó que ia aos pés do Senhor Jesus. E para encerrar a história, que é um testemunho lindo de quase 2 horas, tem 2 faculdades, é casado, tem filhos normais, pregador do evangelho, Antônio Marcos. A avó dele já foi recolhida. Sabe onde ela deve estar agora? Junto com a Maria. Ô Maria, Pai do Senhor, vai mais para lá, querida. A Maria fala para a avó do Antônio: vai, a senhora, eu já estava aqui antes. Sabe, querido, no dia da crise, fica mais difícil achar os pés, porque o dia vai ser ruim. Você precisa ir para os pés dele no dia a dia. Então, no dia da crise, você saberá rapidamente ir para os pés dele. E aquele que vai para os pés dele no dia da crise, toca o coração dele. A Bíblia diz que ele chora, ele tira a pedra, ressuscita amor. É uma festa. Mas tem que estar nos pés. Primeiro encontro no dia a dia, no cotidiano. Segundo encontro no dia da crise. E o terceiro encontro é o que nós lemos. Eu chamo o terceiro encontro do dia da festa. E alguém pode dizer: não, no dia da festa é fácil. Uma ova no original grego. Não vai no dia da festa quem não foi no dia da crise, e não vai no dia da crise quem não foi no dia a dia. Não se engane. Quando eu gostava de futebol em 1900, não vou falar a data, eu vi os primeiros jogadores do Brasil lá marcando um gol, e eles faziam assim, e eu falava: esse homem é de Deus, porque ele marcou um gol para Jesus. Só que na outra jogada ele já chutava o outro por trás e falava: escapou, agora não é mais de Jesus, agora já o diabo entrou nele, porque não é possível.
Não se engane porque algumas pessoas falam. Você já foi em formatura? Desde 1996, eu nunca parei de ir numa formatura, nunca. Ou porque eu sou professor, ou porque eu sou aluno, ou porque eu sou alguma coisa. Eu já decorei. 2 coisas que eu decorei: casamento, tanto que eu já fiz, e decorei formatura. Casamento é assim: caríssimos, estamos aqui reunidos na presença de Deus e dessas testemunhas para unir esse homem e essa mulher pelo laço do matrimônio. Estado honroso, instituído por Deus no tempo da inocência. Tantas vezes já li aqui e decorei. E formatura, não importa do quê? Não importa de que curso, não importa do professor, toda formatura é igual. Alguém vem e fala assim: não é o fim, é só o começo. Não é assim. Quero agradecer aos professores. Sem vocês, a gente nunca foi numa aula, enforcou todas. Vocês. Aí agradece a escola e os familiares. Não conversa com ninguém, brigou com todo mundo, mas aí na formatura, quero agradecer aos familiares. Quero agradecer a Deus. Não é assim ou não é? Toda formatura, até o ateu fala, queremos agradecer. Eu me lembro da Xuxa. A Xuxa era assim quando eu era criança. Quer dar um beijo para quem? Meu pai, minha mãe e para você. Não importa quem é. Meu pai, minha mãe e para você. Formatura, agradecer a Deus, aos professores, à instituição. Não é o fim, é o começo. É toda a formatura. Então eu não acredito em alguém que para uma festa e fala assim: não podemos esquecer que foi tudo isso aqui, foi Deus, né, gente? Só Deus, graças a Deus, né? Volta para o chope. Não. Não. A Maria não fez isso. A festa está rolando, você leu comigo, 6 dias antes da Páscoa. Sabe o que é isso? A principal festa dos judeus. Assim como no país cristão, o Natal se transformou numa festa nacional, e você percebe o clima na semana de Natal. Parece que os carros estão em outra velocidade, as lojas. Você percebe o clima das festas natalinas? É um clima, a cidade parece... eu vim para cá agora e eu percebi que a avenida está enfeitada, achei muito bonita. Esse é o clima de uma festa nacional. Assim os judeus, eles se organizavam para poder fazer a Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, já tinha gente pegando ovelha, porque tinha que matar a ovelha. Tinha gente sabendo onde é que vai pegar as ervas amargas, porque tinha que ter erva amarga. Tinha gente já tirando fermento dentro de casa, porque não podia ter nada com fermento dentro de casa. Nada, nada, nada. Só pão. Já era uma arrumação. Quem vai na casa de quem? Ano passado eu fui na sua casa, vai na minha esse ano. Era assim, igual é o Natal para nós. Então, lá estavam os judeus. 6 dias antes, aquela coisa vai acontecer a semana. Ninguém mais está trabalhando. É festa nacional. E ainda tinha mais um motivo de festa. Naquela casa ia ter uma ceia. E mais um motivo de festa. Nós lemos no versículo 1 e 2 de João 12, o Lázaro que acabou de ressuscitar ia estar. Imagina que Natal agora. Lá na sua casa você vai fazer uma festa, se o Dória deixar, e você vai receber um irmão seu, que literalmente estava morto faz 15 dias. Um irmão que foi para o hospital com Covid, morreu. Aí ressuscita, voltou à vida, é um milagre. E no dia 25 ele vai estar na sua casa. Só por isso é um motivo ou não é um motivo? Festa nacional. E o irmão que estava morto vai estar em casa. Gente, é muita festa. Ou seja, não vai dar tempo de pensar em nada. Estamos alegres, Deus é bom, vamos para frente. E todo mundo já estava na festa. Adivinha onde é que estava o Lázaro? Onde sempre esteve, na mesa com Jesus. Adivinha onde é que estava a Marta? Onde sempre esteve, você leu comigo. E Marta servia. Até que entra a Dona Maria. Qual Maria? Ela entra, também não olhou no rosto de ninguém. E aqui está um segredo dos que buscam os pés do Senhor. Não importa quem vai estar aí. Tem gente que fica olhando muito para ver quem vai estar. Os verdadeiros adoradores nem sabem quem que está. Porque ele não vem na igreja para ver quem vai estar. Ele vem na igreja para encontrar os pés que ele encontra todos os dias na vida dele. Ele vem para a igreja apenas para se dobrar, para adorar, para cantar, para buscar aquele que pode estar aqui, ou em Campinas, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar,
porque Ele está em todos os lugares. O que eu quero é os pés dEle. Mas essa igreja não tem carpete, eu não vim aqui por causa do chão, nem do piso frio, nem do carpete, eu vim por causa dos pés dEle. Mas esse ar-condicionado é de que marca? Eu não quero saber de ar-condicionado. Eu não vou na igreja porque tem classe de inglês. Eu não vou na igreja porque tem estacionamento coberto. Eu vou na igreja por causa dos pés dEle. E ela entrou na festa, nem aí, filho, se tal, o João vai estar lá, o Pedro, o Tiago, veio aqui por causa disso, achou, ela entra, e ela foi preparada, quem adora vai preparado, ela pegou um perfume caro, como é que você sabe o preço do perfume? João diz, e ela quebra o vaso, puro, caro, e derruba. O Judas vê e fala, ei, mas para que gastar isso aí, gente? A gente podia vender por 300 denários. Faz de conta que o salário mínimo dá para uma família ser sustentada um mês. Com a dignidade que precisa, ok? Faz de conta. R$1.000. Aquele perfume seria vendido por 300 dias de trabalho, 10 meses. Se o salário mínimo desse para sustentar uma família com a dignidade que precisa, então nós estamos colocando a R$1.000 por mês, 10 meses são R$10.000. Você sabe que o salário mínimo não dá, mas vamos fazer de conta que dá. Essa moça pegou um perfume de R$10.000, joga nos pés dele, enxuga com os cabelos. É isso que está escrito. A festa é boa, mas no fundo, não são todos que sabem quem é que deu os motivos da festa. Não é raro que até em famílias cristãs haja um certo constrangimento de orar no Natal. Vamos aqui nos reunir para Natal. Aqui não é um juízo de valor de se comemora ou não comemora, não é esse o nosso assunto. O nosso assunto é, as pessoas ficam constrangidas, porque vai ter um visita, um parente que não é cristão. Será que eu posso parar um aniversário para falar de Deus? Vão dizer que eu estou misturando. A Maria não quer nem saber. Ela não está ali para parar a festa. Ela está ali por causa dos pés dele. Ela está ali, quebra o vaso, perfuma, seca. E aí Jesus fala, para a festa. Onde quer que este evangelho seja pregado no mundo inteiro, eu quero que conte a história dela para a memória sua. Você entende que não foi esse ato? É a Maria dos pés no dia a dia, é a Maria dos pés na crise, é a Maria dos pés na festa. O que é a festa? É o dia da formatura, é o dia da premiação, da promoção, da conquista, é o dia em que a bênção aparece. É o dia em que todo mundo poderia dizer, parabéns, você é bom demais, você mereceu. Você diz, a Ele a honra, a glória pelos séculos. Ai, mas se eu falar isso eu perco o emprego. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Mas você é muito bom, o Senhor é poderoso na minha vida. Aí é o Deus da festa. Sabe, você precisa dos pés dele. E eu posso encerrar dizendo mais uma coisa. Esse é o treinamento de Deus. Porque diz a Bíblia, quando você chegar no céu, lá em Apocalipse, na entrada, toda festa, todo evento tem pasta, crachá, sim ou não? O céu também. A Bíblia diz que quando chegar lá, eles vão colocar uma coroa na sua cabeça. E vão falar, por aqui, segue o bonde aí. E o povo vai entrando. E diz a Bíblia que quando todos nós estivermos diante do Cordeiro, com coroa na cabeça, eu com coroa, tem cabimento um Deus fazer isso com a gente? Tira do lamaçal de pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nos coroa de glória, de misericórdia, lavar regenerador do Espírito. Põe o Espírito Santo dele morando dentro de nós, poderes do mundo vindouro. Ainda vai me dar coroa. Mas a Bíblia diz que todos nós vamos arrancar a coroa e vamos jogar onde? Aos pés. Que pés, se você não conhece? Vai que você joga no pé do Gabriel. Quero orar com você.
eu estou mudando para Indaiatuba. Vocês podem indicar uma igreja? Porque é só por indicação. Ah, eu conheço uma. Mas por que você está me indicando? Porque ela é grande? Porque ela é no centro? Porque ela tem estacionamento? Qual o motivo? Lá você vai encontrar os pés do Senhor Jesus. Só por isso ele indicou a Maria. Não indicou Abraão, Davi, ninguém. Por que é que essa igreja deve ser indicada? Por que é que você deveria ser indicado? Deus não indica qualquer um. Jesus só indicou uma pessoa. E sabe qual a condição? Consegue me achar no dia a dia? Esse dia corrido que você tem? Consegue me achar no dia da crise, antes de desesperar e jogar tudo para fora? Consegue me achar no dia das festas? Eu vou recomendar você. É isso que faz de alguém recomendado. Qual Rosana? A do louvor, é pouco demais. Qual Romério? Ah, ele é o pastor, é pouco demais. Isso não recomenda mais ninguém hoje. Qual Romério? O dos pés. Qual Rosana? A dos pés. Isso recomenda você. Vamos ficar de pé?